Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje, nós vamos resolver um exercício de limites usando a regra de L'Hopital. Se você gostou dessa ideia, assina a lista de presença da nossa aula. Como é que faz? É só deixar o seu joinha, curte esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo resolver este limite. Então, o limite que foi escolhido hoje para ser resolvido é o limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x. Bom, para começar, a gente precisa detectar que tipo de indeterminação está acontecendo aqui. Para isso, eu vou olhar para esta função e depois para esta função quando x tende ao infinito. Então, vamos aqui no cantinho, ó. Quanto vale o limite quando x tende ao infinito da função x, que é aqui no expoente? Isso é infinito. Por outro lado, quanto vale o limite quando x tende ao infinito da função 1 mais 1 sobre x ao quadrado? Bom, quando x tende ao infinito, essa 1 sobre x ao quadrado tende a zero, e 1 mais 0 vai dar 1. Logo, aqui nós temos uma indeterminação do tipo 1 elevado ao infinito. O único jeito, então, de resolver este exercício é aplicando a regra de L'Hopital. Para isso, nós precisamos transformar este expoente, essa função exponencial, em uma função racional. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou chamar esse limite aqui de y. E vou aplicar o logaritmo natural em ambos lados da igualdade. Reescrevendo, então, teremos ln de y é igual a limite, quando x tende ao infinito, do ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x. Usando propriedades de logaritmos, este expoente aqui, ele desce, ele vem para cá. É uma propriedade de logaritmo que diz que o log de x na base a elevado a b é igual a b log de x na base a. Ou seja, o b que está aqui em cima, que é expoente, desce e aparece aqui multiplicando o meu fator. Então, reescrevendo aqui usando esta propriedade, teremos ln de y é igual a limite quando x tende ao infinito de x vezes o ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora falta pouco para aplicarmos a regra de L'Hopital, porque precisamos transformar este produto em um quociente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou segurar o ln no numerador e vou pegar o x e vou jogar lá no denominador, porém eu vou invertê-lo. Da seguinte forma, ln de y, então, reescrevendo, vai ser limite quando x tende ao infinito, segura o ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado no numerador e leva o x para o denominador invertido. Ao levá-lo invertido, ele vai ficar 1 sobre x. Observe agora que o que a gente tem aqui? Observe agora que o que a gente tem aqui? O limite quando x tende ao infinito do ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado tende a zero, porque x vai para o infinito, e isso aqui vai ficar ln de 1. O que é isso? Isso é log de 1 na base e. Que número é esse? Que número que na base e, ao elevar o expoente, vai dar 1? Este número é o zero. Por outro lado, vamos olhar esta função aqui do denominador. Quando x tende ao infinito, o 1 sobre x vai para onde? Ele vai para zero. Logo, nós temos aqui, nesta razão, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. É L'Hopital novamente. Então, o que nós vamos fazer? Agora sim, como a função está de um jeito racional, nós vamos derivar em cima e vamos derivar embaixo. Eu vou apagar aqui do lado. Vamos derivar esta função aqui embaixo, a função 1 sobre x. Se eu chamar y de 1 sobre x, eu posso reescrevê-la como x elevado a menos 1.
Usando a regra do tombo, o que eu tenho? Que a derivada de x elevado a menos 1 vai ser menos 1, x. Aqui no expoente eu tenho menos 1, subtrai 1, vai ficar menos 1, menos 1. Então, a minha derivada será menos 1 vezes x elevado a menos 2. Vamos reescrever essa derivada, isso é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Certinho? Agora vamos derivar esta função do numerador. Eu tenho então aqui, ó, y é igual a ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Para derivarmos esta função, eu vou usar aqui a regra da cadeia, né? Vamos fazer uma substituição aqui no cantinho. Bom, primeiro, então, eu vou chamar isso aqui de u. Vou colocar aqui, ó, u é 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, o x, a minha derivada de u em relação a x, vai ser a derivada de 1, que é 0, mais a derivada de 1 sobre x ao quadrado. Só lembrando, vou colocar aqui no cantinho, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, a derivada dessa função vai ser, olha só, regra do tombo, desce com o menos 2, x, lá em cima vai ser menos 2 menos 1. Então, essa derivada vai ser menos 2, x elevado a menos 3. Reescrevendo, nós temos menos 2 sobre x ao cubo. Então, aqui vai dar 0. Eu vou tirar esse mais daqui. E vou colocar menos 2 sobre x ao cubo. Por outro lado, se eu chamei isso aqui de u, a minha y vai ficar igual a ln de u. Então, dy du, qual que é a derivada do ln de u? É 1 sobre u. E aí, pela regra da cadeia, nós vamos juntar essa derivada com essa derivada. Quem será, então, a minha dy dx? A minha dy dx vai ser esta derivada que é 0, menos 2 sobre x ao cubo, que é a mesma coisa que menos 2 sobre x ao cubo, vezes 1 sobre u. Mas quem que é o mesmo? 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Vamos resolver isso daqui, vamos limpar isso daqui para isso aqui ficar mais bonitinho. Quem que vai ser, então, a minha dy dx? Vai ser menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. E aqui embaixo eu vou tirar o mínimo, olha só. Vai ficar x ao cubo do lado de cá. O mínimo aqui é x ao quadrado. X ao quadrado dividido por 1 dá x ao quadrado, vezes 1, x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1, vezes 1 vai dar 1. Então, esse x ao cubo com esse x ao quadrado, fatora, né, simplifica e vai sobrar x. Logo, a minha dy dx vai ser menos 2, que multiplica o x, que sobrou daqui, vezes x ao quadrado mais 1, ok? E é esta função que eu vou colocar aqui em cima no lugar da derivada. Vamos para o lado de cá. Então, voltando, agora que eu já tenho a derivada desta função e a derivada desta função, eu vou substituir aqui aplicando a regra de L'Hopital. Reescrevendo o ln de y, então, ele vai ser o limite quando x tende ao infinito. A derivada do ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, eu vou voltar aqui e vou pegar, porque a gente já calculou. Então, eu vou colocar aqui menos 2 dividido por x, que multiplica x ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre a derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x, nós colocamos aqui, ó, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui, então, nós temos divisão entre duas frações. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Logo, então, nós teremos ln de y é igual ao limite quando x tende ao infinito de menos 2 sobre x, que multiplica x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado, que multiplica
que divide, menos 1. Então, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, ln de y vai ser o limite quando x tende ao infinito de menos 2 vezes x ao quadrado. Esse x ao quadrado eu vou simplificar com esse x, então vai dar menos 2 sobre x. E esse x ao quadrado mais 1 vai multiplicar esse menos 1. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Esse menos com esse menos aqui, a gente escreve, então, igual a ln de y igual a limite quando x tende ao infinito de 2x sobre x ao quadrado mais 1. E aí, agora, a gente observa que o que acontece aqui? Aqui no numerador, quando x tende ao infinito, a gente vai ter infinito. E aqui no denominador, também, quando x tende ao infinito, aqui eu tenho infinito. Então, novamente, eu tenho uma indeterminação de L'Hopital do tipo infinito sobre infinito. Vamos aplicar L'Hopital novamente lá naquele limite. Então, eu terei aqui, ó, ln de y é igual ao limite quando x tende ao infinito, deriva em cima e deriva embaixo. A derivada de 2x é 2. A derivada de x ao quadrado mais 1 é simplesmente 2x. E esse 2 simplifica com esse, e eu tenho, então, que ln de y é o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x. Aqui embaixo, quando esse número fica muito grande, essa fração, ela iguala-se a zero. Então, eu posso dizer que ln de y é igual a zero. O que é isso? Isso é a mesma coisa que escrever log de y na base e é igual a zero. Então, usando a propriedade de logaritmo e transformando numa exponencial, eu tenho que e elevado a zero é igual a y. Logo, y é todo número elevado a zero é igual a 1. Mas quem que era y? Voltando aqui no início, olha, y era limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x, que era o número que a gente queria calcular. Então, eu vou colocar aqui, portanto, o limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x é igual a 1. Super ótimo exercício com altíssimo grau de aplicabilidade usando a regra de L'Hopital. Não se esqueça de deixar um curtir aí para mim nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e coloca aí nos comentários as dúvidas que você tem enquanto estiver aprendendo aí a regra de L'Hopital. Quem sabe eu não apareço aí para responder e tirar suas dúvidas. Até a próxima aula e um abração!